crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática, tá bom? Vocês lembram que na aula passada, na aula de português, a tia Cris falou sobre direção de escrita, falou que a escrita a gente faz de cima para baixo, da esquerda para a direita? Pois é, por isso que nós precisamos aprender os conceitos matemáticos. E hoje nós vamos dar continuidade nas noções de matemática que tem lá no livro de vocês de matemática, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Vamos ver o que a gente tem na aula de hoje? Revisando as noções de matemática, nós vamos rever aquelas noções que a gente já começou a ver há 2 aulas atrás, mas que vocês já conhecem desde a educação infantil, certo? E vamos ter uma atividade do dia, tá bom? Senti falta de uma música, tia Cris, pois nós vamos começar hoje com a música, tá bom? Olha só, nós vamos agora para os conceitos de direita e esquerda. Mas como é que a tia Cris vai apresentar para vocês? Fiquem de pé, empurrem o sofá e vamos lá? Vamos ver como é que é? A gente vai conhecer a direita e a esquerda? Então vamos lá, prestem atenção, olhem alguns detalhes. Vocês vão olhar para onde está os detalhes perto da televisão, o que tem do lado direito de vocês e o que tem do lado esquerdo. E a tia Cris, quando estiver falando mão direita, mão esquerda, a tia Cris vai ficar de costas, tá bom? Para que vocês possam perceber de fato o lado de vocês, tá bom? Porque vocês vão estar na mesma posição que eu. Vamos lá? Vamos dançar? Vocês gostaram da música Desengonçada? Deu para remexer o esqueleto? Deu para entender o lado direito e o lado esquerdo? Prestem atenção. O lado direito de vocês, o que tem do lado da televisão de vocês? Do lado direito. Lembrem, ó, este lado. O que tem? Observem na casa de vocês. E o que tem do lado esquerdo de vocês, ó? Da televisão, da sala, do quarto onde vocês estão. O lado esquerdo, certo? Não esqueçam, a tia Cris usa o relógio do lado esquerdo. Vocês usam alguma pulseira, algum relógio? Prestem atenção na mamãe de vocês, no papai, na titia, na vovó. Eles usam a aliança, ó, do lado esquerdo, certo? Então, muito bem. Vamos agora para o próximo conceito? Agora, gente, nós vamos dar continuidade aos nossos conceitos, certo? E este conceito agora é longe e perto. Como é que a tia Cris vai apresentar para vocês? Não vai ser dançando, não. A tia Cris vai afastar aqui os detalhes da mesa, o álcool. E eu trouxe, olha só, novamente a nossa caixa de matemática e a casinha da Polly.
Então, pronto, encontrei o que eu preciso para apresentar para vocês o conceito de longe e perto, certo? Eu tenho a casinha da Polly e eu tenho aqui um pônei e um ursinho. O ursinho é o brinquedo preferido da Polly, então ele ficou perto da casa. E o pônei foi esquecido pela Polly, longe da casa, certo? Me digam agora, o que tem perto de você nesse momento? A televisão, não é? E o que está longe de vocês? Pode ser a cozinha, pode ser o quintal, pode ser o cachorrinho que está lá no quintal, pode ser o papai que foi trabalhar, certo? Então, tem muitas coisas longe de você, que nem o pônei está longe da casa. Tudo bem? Certo? Agora vamos passar para o próximo conceito. Tia Cris vai deixar aqui do ladinho. Nosso próximo conceito é mesmo sentido e sentido contrário. Mas o que é isso? Mesmo sentido e sentido contrário? Olhem só o que eu trouxe para vocês, também na nossa caixa de matemática. Trouxe carrinhos para representar os sentidos. Nós vamos pela rua e a gente encontra carros indo e carros vindo. Vocês já perceberam em algumas vias, em algumas avenidas? Então, nós temos carros indo e carros vindo, certo? E nós temos carros indo também. Então, olha só. Agora eu pergunto para vocês. Quais são os carros que estão no mesmo sentido dos carros vermelhos? Quais são? Os azuis ou os amarelos? Muito bem, os amarelos estão no mesmo sentido. E quais são os carros que estão no sentido contrário dos carros vermelhos? Isso, os carros azuis. Será que quais são os carros que vão se encontrar no mesmo estacionamento? Vão ser os carros azuis com os carros vermelhos? Vão ser os carros vermelhos com os carros amarelos? Ou vão ser os carros amarelos com os carros azuis? Me digam aí. Isso! Os carros amarelos com os carros vermelhos. Eles estão indo no mesmo sentido, para o mesmo caminho. Muito bem. Então, vocês entenderam muito bem este conceito matemático. E ele a gente precisa lá na rua, né? A gente precisa também observando a fila. Vocês já viram uma fila toda bagunçada na hora do recreio? Quando as crianças, tem crianças indo, mas tem criança querendo voltar? Pois é, então a gente precisa obedecer esse conceito matemático, certo? Existem ruas que só tem uma mão, e existem ruas que tem mão dupla, que os carros vão e outros carros vêm. Prestem atenção, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Agora a tia Cris vai guardar para apresentar outro conceito. Olha só, agora esse conceito é muito fácil. Mas tem crianças que ainda confundem maior e menor. Vamos lá? Vamos ver o que eu trouxe para vocês? Olha só! Eu trouxe um pônei laranja. E o que mais, tia Cris? A tia Cris trouxe outro pônei laranja. Mas eles têm diferença, ó. Eles têm o cabelo também da mesma cor, cabelo roxo. Mas qual é a diferença deles? Eu tenho maior, olha só, ele é maior. E eu tenho um menor, que a gente pode chamar também de pequeno, né? Ele é pequeno e esse é grande. Então, o conceito é maior e menor. Eu não posso dizer que ele é mais grande, eu digo que ele é
maior. E eu não digo que ele é mais pequeno, né? Eu digo que ele é menor. Muito bem, gostei de ver. E olha só, a tia Cris também trouxe aqui, olha. Vamos para outro conceito? Vamos lá? Antes e depois. Vamos ver o conceito do antes e do depois. Eu tenho um pônei e eu tenho, depois eu coloco, ó, outro pônei e depois este pônei. Agora eu vou virar para vocês. Vocês lembram, né, a ordem que eu coloquei? Primeiro, segundo e terceiro. Agora eu pergunto para vocês, qual foi o que eu coloquei antes? Vocês podem apontar qual foi o que eu coloquei antes. Eu coloquei o maior. Muito bem. Viu como a gente já está usando os outros conceitos? E qual foi o que eu coloquei depois? O pônei branquinho, não foi? Que também a gente pode perceber que ele está entre os dois laranjas. Olha só, outro conceito matemático, viu? E qual foi o que eu coloquei depois do pônei que está entre os dois laranjas? O menorzinho. Então, nós temos também esses dois conceitos matemáticos, antes e depois. Agora eu pergunto para vocês, qual é o número que vem antes do número 2? Coloquem a cabeça para funcionar. Isso, o número 1. E qual é o número que vem logo depois do número 2? Isso é o número 3. Vocês percebem aí como nós estamos utilizando o conceito matemático com os números? Então, nós vamos sempre utilizar estes conceitos, certo? Vamos agora passar para o próximo conceito. Vamos lá ver qual é? Ah, não tem mais conceito não. Pronto, fecha tudo. Então, vamos agora. Agora, pessoal, nós vamos para a atividade do dia. Vocês me ajudam? Eu trouxe algumas imagens para que a gente possa perceber onde estão os objetos e atendendo aos conceitos matemáticos, certo? Vamos lá, vamos para o slide. Prestem atenção. Olhem a perguntinha. Qual aluno está mais longe da professora? Qual é o aluno que está mais longe da professora? É o aluno de camisa amarela? É a aluna de camisa rosa? Ou é o aluno de camisa verde? Qual é o aluno que está mais longe da professora? Qual é? Tchan, 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 tchan. Você acertou, é isso mesmo. Olha só, é o último aluno. É o aluno que está de camisa verde. Isso aí. Olha só o nome, longe. Muito bem. E agora a outra perguntinha, ó. E qual está mais perto? Mais perto de quem? Da professora. Agora ficou fácil. É o aluno de blusa laranja, amarela ou de blusa rosa? Isso mesmo, gente, vocês estão muito espertos. Este, o primeiro da fila, está mais perto da professora. Olha a palavra perto. Gostei de ver vocês, ó, tiraram 10. Vamos para a próxima atividade? Agora, qual é o maior objeto nesta sala de aula? Observem na sala, o que a gente tem na sala? A gente tem relógio, a gente tem estante, nós temos um globo aqui, olha. E nós temos também aqui do outro lado um mapa mundi. A mesa, o livro, o quadro, o lixeiro. Qual é o objeto maior dessa sala? Qual é? Qual é? Vamos ver se você acertou. Muito bem, é o quadro, é a lousa, não é? É o maior objeto desta sala de aula. Vamos para a próxima atividade? Vamos ver? Agora eu quero saber,
o que aconteceu antes e depois. Observe essas imagens do cachorrinho. Vocês estão vendo? Tem uma imagem que ele está tomando banho. Olha só, esta imagem ele está tomando banho. Nesta daqui ele está muito sujo. E aqui ele está todo cheiroso, todo arrumado, olha só. E agora eu pergunto, o que aconteceu antes? Será que antes ele estava limpo e depois ele tomou banho e ficou sujo? Ou ele estava sujo, tomou banho e ficou limpo? Isso mesmo. O que a gente faz? Por que a gente toma banho? Porque a gente tá sujo, não é? Fedidinho. Então, olha só. O que aconteceu antes? Primeiro o cachorrinho estava sujo, não foi? Antes. E depois o cachorrinho ficou, ó, limpinho. Isso mesmo, pessoal. Muito bem. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram das nossas atividades de hoje? E de conhecer mais noções de matemática? Vocês percebem como nós a utilizamos no nosso dia a dia? Pois é. Então, continuem estudando, continuem, ó, se cuidando, utilizando álcool se for preciso, lavando as mãos, usando máscara, tá bom? Pra gente dizer, ó, show coronavírus, sai daqui, vai pra longe, tá bom? Um cheiro no coração de vocês e até na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Olá, gente, como estão? Tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática, essa é a aula número 3, né? Nas outras aulas que a gente viu, a gente falou sobre a história dos números, falamos sobre a função dos números, falamos também sobre ordem crescente e decrescente. E hoje nós vamos falar sobre os números ordinais, tá? Como você já está observando, né? A gente está aí caminhando e entendendo um pouco como é que os números estão aqui na nossa vida. Mas antes da gente começar mesmo os números ordinais, eu vou colocar um vídeo para vocês muito interessante. Talvez vocês já tenham visto, mas vamos ver novamente agora com outros olhos, tá bom? O vídeo é da Terezinha de Jesus, é uma cantiga de roda muito popular, tá? Que a gente canta na escola, talvez os professores de vocês também cantaram. E aí agora vocês vão ouvir um pouquinho com mais atenção essa música, tá legal? Então vamos lá. De Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena quero um beijo, da mulata um abraço. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão.
Viram aí a música? Relembraram? Cantaram junto? Muito bem. Essa música, ela fala da Terezinha de Jesus, não é? O que foi que ela fez? Subiu a árvore, subiu na árvore e o que aconteceu? Ela caiu, não foi? Por isso a gente tem que ter cuidado, tá? Subir em árvore a gente tem que ter cuidado. Bem, ela caiu. E aí o que foi que aconteceu em seguida? Depois que ela caiu, foi ao chão. O que aconteceu? Isso, né? Vieram 3 pessoas, não foram? E quem foi o primeiro? O primeiro foi seu pai, não é? E o segundo? Muito bem, seu irmão. E o terceiro? Foi aquele em que a Terezinha deu a mão, não foi? Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, ó. Nós falamos aí primeiro, segundo e terceiro. Isso vai nos levar aos números ordinais, tá certo? Então, o que são números ordinais? São aqueles que indicam ordem ou posição de elementos, né, em uma sequência ou lista. Lembram da lista que nós vimos lá na aula de português? Pois bem, os números ordinais também podem ser usados lá. Entende? Então a gente vai um pouco saber como é que a gente utiliza, como é que a gente escreve, né? Como a gente emprega esses números no dia a dia da gente e também nas nossas atividades. Lembrem-se, né? Sempre, coloque aí o livrinho perto, acompanhe aqui no livro que a gente também tem as atividades para serem feitas, tá certo? Então vamos lá. Então a gente já entendeu que os números ordinais são aqueles que indicam ordem. Muito bem. Mas onde usamos esses números? Esses números ordinais, eles são usados aonde? Vamos ver em algumas situações que eles são empregados? Então vamos lá. Bem, para indicar o primeiro dia de cada mês, tá? Nós estamos terminando o mês de abril, mas o mês de abril teve o primeiro dia, tá? Então todo mês tem o primeiro dia. Só que só vamos ler primeiro somente no primeiro dia, tá? Nós não lemos segundo dia, tá? Segundo de abril, terceiro de abril. Não, a gente só fala isso no primeiro dia, tá? Então a gente fala 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho e assim vai, tá? Só serve para o primeiro dia. Então o número ordinal no calendário a gente utiliza para indicar o primeiro dia. E aí, agora observem que nós estamos com alguns alunos, crianças, né? Pode ser na escola ou então em algum lugar, que eles estão numa fila, tá? Então, os números ordinais, eles também vão servir para indicar a ordem das pessoas numa fila, até para organizar, para não ficar bagunçado, né? Ou alguém se machucar. Já imaginou você entrando na sua sala com um monte de gente ao mesmo tempo? É horrível, você pode se machucar. Então, geralmente, a professora lá na sua sala, na sua escola, né, como eu faço com meus alunos, a gente faz uma fila, né, que pode ser em ordem crescente, né, ou decrescente, dependendo aí da situação. Então, a gente faz a fila para organizar, tá? Para poder vocês entrarem direitinho. Mas na nossa fila aí, do nosso desenho, eles estão lavando as mãos, não estão? E também estão de máscaras. Muito bem, isso é importante ainda hoje, na nossa vida agora, na nossa situação que estamos vivendo. É preciso que a gente ainda utilize a máscara e lave as mãos com água e sabão, tá bom? Não esqueçam disso nunca. Até para que a gente possa manter a nossa saúde e a saúde dos outros também. Eles estão numa fila, nós temos aí aquele que está com a mão direta ali já na torneira, ele é considerado, então, nessa ordem, o primeiro da fila, tá? A mocinha que está de vestido azul, ela é a segunda da fila.
O garoto aí que está de blusa vermelha, ele é o terceiro. E a última da fila, a quarta e última, é a mocinha aí que está de cabelos longos, né, ruiva, tá certo? Então, nós estamos aí vendo a ordem das pessoas em uma fila, tá certo? Para indicar a ordem dos competidores em uma corrida, vamos ver um vídeo pequenozinho para você ter uma ideia. Muito silêncio no estádio para a largada dos 100 metros, é a final do Campeonato Mundial em Moscou. E chove forte. Largaram. Usain Bolt na raia 6. Vai assumindo a briga. Usain Bolt. Ao lado dele, Justin Gatlin. Usain Bolt, 9,78. Viram? Viu como foram rápidos na corrida? Né? Essa corrida aí é de 100 metros rasos, tá? 100 metros. Aquele que chegar em primeiro lugar é o campeão dessa modalidade. Então é preciso ser muito rápido para chegar em primeiro lugar. 100 metros, né? É em poucos segundos. Então, quando alguém chega em primeiro lugar, aí nós estamos usando os números ordinais. Aí nós vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro. E dependendo das classificações, até quantos foram os participantes, né? Para poder observar aí quem foi o campeão. Que, lógico, a gente sempre considera o primeiro lugar, não é? Dentro das competições, sejam elas quais forem, tá? Bem, outra coisa também que a gente utiliza muito, né, os números ordinais, é para indicar os andares de um prédio, tá? Esses andares de um prédio, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem prédios que tem 30 andares, né? E aí a gente vai ordenando esses andares para melhor identificar o andar de uma pessoa, onde ela mora, tá? Eu moro no quarto andar, eu moro no quinto andar, eu moro no sexto andar, para que fique mais fácil você localizar a pessoa, tá? Lembra nas funções dos números, né? A gente viu que os números também servem para informar, né? Codificar, né? Dar as informações necessárias. Então, justamente, a gente precisa dos números, os números estão em todos os lugares que a gente está, né? E que nós precisamos usá-los até para organizar a nossa vida, tá certo? Bem, como escrevemos esses números? É importante isso também. Nós escrevemos o algarismo, mas também escrevemos por extenso, tá? Por exemplo, quando você chega em primeiro e você é do sexo masculino, né? Você é o menino, então você vai falar primeiro, ok? Quando você chegar em primeiro lugar, mas você é uma menina, tá? Aí nós vamos falar primeira colocada, tá? Então a gente tem que ter essa observação aí. Quando for menino, primeiro. Quando for menina, primeira, tá certo? Entendido? Porque aí fica mais fácil da gente concordar com a pessoa que está lá na competição, né? Primeira e primeiro. Bem, vejamos novamente as crianças na fila. Eu coloquei lá, ó, primeiro lugar, segunda, né? A segunda colocada, aí o terceiro e a quarta colocada nesta ordem aí, nesta fila, tá? Então, ó, quando for o menino, primeiro, a segunda, ali no caso é a menina, e o outro é o terceiro, o menino, e a outra quarta menina. Então, observem bem, tá? Sempre que você observar que existem meninos e meninas, você vai ter que colocar aí corretamente esses números ordinais, tá? Porque tem essa diferença, temos que ter muita atenção. Bem, observe aí na tabela como é feita a leitura dos números ordinais até o 9º. Então, nós vamos começar aí com o número 1, que nós vamos chamar de primeiro, depois segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 9º. Vejam aí
que nós escrevemos. E observe que a gente está falando aqui primeiro, segundo, o numeral que nós escrevemos tem sempre lá, ó, né? O numeral, o algarismo, e também tem lá aquela bolinha com tracinho embaixo, certo? Que vai indicar que é número ordinal. Se eu escrever que nem esse daqui, ó, do meu dado, só assim, eu não estou indicando que é número ordinal. Tem sempre que colocar lá aquela bolinha ou o azinho indicando o gênero feminino, para que você saiba que nós estamos falando de número ordinal, tá bom? Bem, depois do nono, quem vem? A gente também tem essa sequência. Então, agora veja, como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10. Então, a gente, quando chegar no 10, a gente não vai ler 10, a gente vai ler décimo, tá? Aí, décimo primeiro, a gente tem lá o 11, não é? A gente fala o 11, mas a gente não vai falar 11 nos números ordinais, a gente vai falar 11º, aí vem 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Quando nós chegarmos lá no 20, aí nós vamos falar 20º. Mas e o 21, como é que nós falamos? Aí nós vamos usar lá o primeiro. Então, vamos falar 21º, nós vamos juntar essas duas palavras e aí vai formar o número 21 em números ordinais. 21º, 22º, aí chegamos no 30, aí como é que nós falamos? 30º, muito bem, 31º, 32º e assim sucessivamente. Viu como é fácil? Basta a gente ter um pouquinho de atenção que a gente consegue, tá? Por isso que é importante você contar, você saber contar, tá? Porque você sabendo contar, você vai começar a adentrar nesses outros mundos, tá? Dos números, né? Ordinais, ordem crescente, decrescente. E aí você vai conseguindo conectar de uma forma lógica como as coisas acontecem dentro dessa perspectiva aí do qual a gente está estudando agora, que são os números, tá? Viu como é interessante, não é? Os números estão perto de nós e nos ajudam a organizar tudo. Então, prestem bem atenção. Você pode usar os números para organizar tudo na sua vida, tá bom? Lembrem também que quando a gente viu lá na lista, a gente também pôde usar os números. E os números nos ajudam a isso. Então, eu preciso entender para que eu possa fazer bem feito as minhas atividades. Ó, na página 16 e na página 17 do nosso livro, tem falando sobre justamente esses números ordinais. São atividades simples, fáceis, que eu mostrei aqui, que você vai fazer sem necessidade de ajuda de alguém, tá? Basta você ler com cuidado. Se tiver dificuldade de ler, peça ajuda aí ao papai e à mamãe, mas eles vão só ajudar, tá? Eles não vão lhe dar as respostas, tá bom? E você vai fazer todo o seu exercício aqui do livro, ok? E esperar que a professora também possa passar mais atividades para fixar esses números, ok? Gostaram? Então, na próxima aula, a gente vai ver muito mais. A gente vai ver agora as dezenas, tá bom? Então, até lá. Tchau! Olá, tudo bem? Sou a professora Mocinha. Aula de matemática, a nossa quarta aula. Hoje a nossa aula é subtração, tá? Então, vocês já peguem aí o livro de vocês, que nós vamos trabalhar uma atividade do livro de vocês, tá certo? Então, já procurem o livro de vocês para vocês acompanhar aqui a nossa aula e vocês fazerem a atividade mediante aí a explicação que eu vou fazer aí para vocês. Então, o livro é na página 31.
tá? Então vamos lá. Aqui no cartaz eu trouxe para vocês, ó, lá na página 31 tem, ó, veja na tabela a seguir a quantidade de pouso e decolagem de alguns aeroportos no ano de 2016. Então, essa movimentação do aeroporto no ano de 2016, ele quer saber quantos pousos e decolagem houve, né, a mais em Boa Vista que Tabatinga. Então, vamos lá, né, acompanhando nossa atividade lá no livro, né, na página 31. Eu estava falando para vocês da questão da movimentação de aeronaves em alguns aeroportos em 2016. Então, em Corumbá, teve 1.406 pouso e decolagem de aeronave nesse aeroporto. Em Tabatinga, em 2016, também foram 2.646 pouso e decolagem de aeronave no aeroporto de Tabatinga. Em Boa Vista, foram 5.972 pousos e aeronaves. Então, essa foi a movimentação de aeronave em alguns aeroportos em 2016, certo? Então, sempre quando eu venho aqui com a aula de matemática para vocês, vocês sempre vê que eu sempre trago o quadro valor do lugar e trago também o ábaco. Né? Por quê? Porque eles são nossos companheiros para essas questões de subtração e adição. Nós vamos sempre estar precisando do ábaco, tá? E do quadro valor do lugar. Então, vocês podem observar aí que a pergunta, olha, veja a movimentação dessas aeronaves. Então, ele quer saber o seguinte: você vai decompor esses números, por isso que eu sempre estou trazendo, né, tá lá no quadro ali, o quadro valor do lugar também. Então, por quê? Porque nós vamos precisar dele. Vejam só como foi que ficou, olha. Sempre observar que lá do lado direito fica as unidades, na sequência, na outra casinha é as dezenas, na outra casinha as centenas, na outra casinha as unidades de milhar e assim sucessivamente, mas cada número na sua casa. Então, cada um é vizinho do outro, certo? Então, no 2, eu vou ter o quê? 2 unidades, o 7 são 7 dezenas, o 9 vai ser 9 centenas e o 5 vai ser o quê? 5 unidades de milhar, exatamente. Então, ele fez o quê? Essa decomposição desses números de acordo com a casa com a que ele está ocupando, o número está ocupando em ordem, né? Então, nós vamos fazer aqui uma subtração, certo? Por quê? Porque ele quer saber quanto foi a movimentação de pouso e decolagem de aeronave, né, a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá. Então, nós vamos fazer essa subtração, certo? Aqui no cartaz eu já trouxe até aqui para vocês verem, né? Então, o que você vai fazer? Nós vamos fazer o quê? Uma subtração, certo? Então, nós começamos essa subtração sempre da direita para a esquerda, não é isso? Certo, muito bem, não esqueceram, né? Que bom, ótimo. Viu como é importante estar estudando pelo quadro valor do lugar, porque a gente vai colocando os números sempre na ordemzinha, né? De cada ordem que ele ocupa, cada casa. Então vamos, será que eu posso diminuir, tirar 6, 2 se o 6 está embaixo e o 2 está em cima, né? Lá na primeira parcela? Então, 2 eu não vou poder tirar 6. O que é que eu vou fazer?
Ah, você diz pediu um emprestado, né? Só que esse que a gente vai pedir emprestado, que é lá na dezena, eu não posso dizer que é 1, eu vou dizer que é o quê? 10. Aí eu pego 10, que é lá da dezena, eu pego os 10, boto ali do ladinho, né, do 2, eu vou somar 10 mais 2, vai ficar quanto? 12. Muito bem, vai ficar 12, né? Então, eu vou fazer essa subtração. Como eu não vou poder diminuir, o que é que eu vou fazer? Que fizemos, né? Que eu fiz foi pedir emprestado lá nas dezenas. Muito bem. Então ficou 12 menos 6, fica quanto? 12 menos 6, 6. Muito bem. Lá na centena, que era 7, unidade dezena, né, que é a outra casinha que era o 7, que eu peguei emprestado, lá diminuiu, ficou quanto? 6. Então, 6 menos 4, 2, né, 2. E 9 menos 6, dá quanto? Muito bem, dá 3, isso mesmo, 3. E 5 menos 2, dá quanto também? 3, muito bem. Então, quais foram movimentadas, quanto? Veja lá o resultado, quanto foi que deu? 3.326. Então, o resultado, a pergunta, foram movimentadas quantas aeronaves a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá? Quanto? 3.326. Então, nós fizemos uma subtração, certo? Ok. E aí, tem uma outra questão, aqui na letra B, ainda também na página 31 do livro de vocês. Mais outra pergunta sobre a questão da movimentação de aeronaves em alguns aeroportos em 2016. Quais foram esses aeroportos? Foi Corumbá, Tabatinga e Boa Vista. Então, a pergunta era: quantas aeronaves foram movimentadas a mais no aeroporto de Tabatinga e Corumbá? Ficou faltando qual aeroporto? Se nós já vimos Tabatinga e Boa Vista. Agora ele quer saber a movimentação de decolagem e pouso de aeronave aqui em Corumbá. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? A mesma coisa. Primeira coisa que nós temos que observar é a ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, você vai pegar, né? Vai pegar o total lá de Tabatinga. Qual é o total de Tabatinga? 2.646. Coloque, né? 2.446. Qual o total de Corumbá? Qual o total de aeronave, de pousos e decolagem no aeroporto de Corumbá? 1.406. Aí você vai armar a continha, colocando número embaixo de número, ocupando, obedecendo a ordem de cada número, tá? Para ficar tudo bem certinho, para você sair o resultado correto. Então, lembre-se, unidade, dezena e centena, da direita para a esquerda. E aí você vai fazer também essa subtração. Subtração quer dizer continha de menos, certo? O sinalzinho de menos, certo? Então, se em Tabatinga o movimento foi 2.646, né? E de Corumbá foi 1.406, você diminui. Então, 6 menos 6 dá 0, né? Aí ficou 4 menos o 0, vai ser o mesmo, 4.
6 menos 4, 2. E 2 menos 1, 1. Então, a pergunta: qual foi a movimentação, né, de aeronave de pouso e decolagem de aeronave a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá? Esse resultado que você fez, essa subtração, é o valor, é o total de aeronave. Então, foram quanto? 1.240 aeronaves, tá? Que teve a mais no aeroporto de Tabatinga que no aeroporto de Corumbá, ok? Então, lembre sempre do quadro valor do lugar. Você vai fazer a continha, coloque do lado direito, em cima do primeiro número, coloque o U de unidade, no outro número D de dezena, no outro número C de centena, na sequência, unidade de milhar. Vai armar aqui a outra parcelazinha, você coloca sempre do lado da direita para a esquerda, obedecendo a ordem todo o tempo. Ok? Que aí vai dar certinho e vai ficar a continha bem arrumadinha e o resultado não vai correr o risco de sair errado. E aí, nós vamos ver também uma outra questão que tem no livro também, lá na página 33, que eu quero trazer para vocês aqui, é a questão de uma subtração através de gráfico, para você ter uma ideia como é que a gente pode estar fazendo a leitura do gráfico, tá? Que também é uma subtração. Então, observe. Observe a quantidade de carrinhos fabricados nos meses de outubro, novembro e dezembro em uma fábrica. No mês de outubro, o gráfico é o menor, tá? Que foi 21.150 mil brinquedos em outubro. Em novembro, foram 25.070 brinquedos. Em dezembro, foi 32.210 brinquedos. A pergunta: quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais que no mês de outubro? Então, vamos ver onde está o mês de outubro e o mês de dezembro. Então, a primeira barrinha o primeiro gráfico é outubro e o último que é dezembro. Então, quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais? Nós vamos pegar esse valor do mês de dezembro e vamos colocar, e embaixo nós vamos colocar o total de brinquedos do mês de outubro, que foi fabricado no mês de outubro. Aí nós vamos fazer uma subtração. O resultado que der depois de feita a subtração é que nós vamos saber quantos carrinhos foram fabricados no mês de dezembro a mais que o mês de outubro. Tá certo? Façam aí a continha de vocês. Já fizeram em casa, né? Então estão na aula aí só pegando os resultados. Não é isso? Muito bem. Pois vou já passar o resultado aqui para vocês. Vamos ver aí se você acertou. Então, você fez a continha, né? Colocou o zero, sempre da direita para a esquerda. E aí, 0 menos 0, dá 0, né? Aí aconteceu aqui. Você tem 1, para tirar 5 você não pode, você vai pedir a dezena emprestada. Pediu 10, com 1, 11, menos 5, isso mesmo, acertou, né? 6, isso. E aqui ficou 2, né? Você tirou 1, ficou quanto? 1, né? E primeiro aqui, vamos dar aqui uma repetida assim aqui, ó. Na unidade 0 menos 0, 1. Aqui 1 menos 5 não pode, você pediu emprestado a dezena, ficou 10. E 1, 11 menos 5, 6. Você tirou 1 da dezena, que eram 2, né? 2 dezenas, ficou só 1. Então, 1 menos 1 fica 0. Muito bem. E aqui ficou 2 menos 1.
Ah, você acertou muito bem, com 1. E aqui ficou 3 menos 2, 1. Isso mesmo. O resultado, 11.060 brinquedos a mais no mês de dezembro que no mês de outubro foi fabricado. Certo? Acertaram, né? Foi fácil? Muito bem. Então é isso aí. É só você obedecer sempre o quadro valor do lugar, colocando os números da direita para a esquerda, cada casinha é um número que dá tudo certo. Não tem erro. Tá bom? Então, até a próxima aula, continue se cuidando, tá? Que na próxima aula nós temos mais adição, subtração, que vai trazer mais continha, certo? Lavar a mãozinha, ó, sempre, máscara, tá? O álcool e evitar de andar na rua, tá certo? E aí, o papai e a mamãe tá assistindo aula com vocês também? Tá, né? Tudo bem, tá certo. Então, tchau. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A nossa aula hoje é uma aula muito especial, foi preparada com muito carinho para vocês e nessa aula hoje nós iremos falar da pessoa mais importante da nossa vida. Quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Está se aproximando aí o Dia das Mães, muito bem, por isso nós preparamos essa aula com muito carinho para todas as mamães e para você também que é filho, não é? Então o que é que eu quero que você faça agora? Para tudo aí, convida a mamãe para assistir essa aula, chama ela agora, pede para ela desligar aí, se ela já estiver cuidando do almoço, mamãe desliga aí o fogão e vem assistir essa aula, que essa aula a professora preparou com muito carinho para a gente assistir. Vamos lá? Todo mundo chamando a mamãe aí, convidando aí para ela sentar aí do seu ladinho. Pronto? Mamãe chegou. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, os nossos alunos. Hoje é dia de celebrar aquela que gerou a vida, aquela mulher que Deus presenteou, não é? Com o dom da vida. Ser mãe é uma dádiva, é um presente de Deus. Deus, ele é tão bom quando ele nos deu as mães, não é? Para cuidar da gente. Esse ser é um ser divino. Mas hoje, gente, quando a gente pensa em mãe, a gente não limita mais somente aquela que gera, não é? A gente não pensa mais em mãe somente aquela que gera, aquela que tem na barriga. Não. Nós temos aí vários tipos de mãe. Qual é a sua mãe? Qual é o tipo de mãe que você tem aí na sua casa? Vamos ver? Nós temos aí a avó-mãe, não é? É aquela avó que é mãe 2 vezes, não é? Nós temos também a tia-mãe, não é? Aquela tia que cuida com carinho, que cuida, não é? Com amor. Nós temos também o pai e mãe, vocês sabiam? Sim, existem algumas situações na vida da gente em que a gente não tem aquela mãe que gerou por perto, não é? São situações que acontecem na nossa vida e aí fica, às vezes o pai, ele assume essa responsabilidade de ser pai e de ser mãe ao mesmo tempo. Então Deus, ele não nos deixa sem mãe. Sempre vai ter aquela pessoa, sempre vai ter alguém que vai assumir essa função na nossa vida. Seja a tia, seja a avó, seja o pai, ou seja, essa mãe, gente. A mãe
de coração, não é? A mãe que ela não gerou na barriga, mas ela gerou no coração. Essa mãe, ela é especial, não é? Porque ela ama aquilo que não é seu, aquilo que não foi gerado dela, mas ela ama com tanto amor, e essa mulher, ela é uma mãe muito especial. Então, independente do tipo de mãe que você tenha, seja a mãe que gerou na barriga, seja a tia, seja a avó, seja o pai, seja a mãe de coração, aproveite e agradeça a Deus por ter esse ser maravilhoso ao seu lado. E nós vamos começar aí homenageando a todos os tipos de mães, né, que existem aí com esse poeta cordelista Braulio Bessa, né? Nós escolhemos aí um cordel. Lembram da literatura de cordel que nós trabalhamos nas aulas anteriores? Pois é, trouxemos aí um poema lindo. Vamos ler aí, vamos acompanhar, vamos homenagear as nossas mães. Quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus, o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí você chega com seu jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Ah, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Ah, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que tirei o seu juízo, pelas vezes que estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão, te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Ah, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter o seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos do que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Ah, se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por ser inteira em pedaços, por ser lá e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Esse poema é para homenagear todas vocês, mamães, vocês que são mulheres fortes, mulheres guerreiras, que estão aí nos auxiliando nesse momento, um momento tão difícil, né? O que seria de nós professores nesse momento, nessa modalidade de aulas remotas, sem você, sem o seu apoio, nos ajudando e nos auxiliando nessa jornada. Mas as homenagens não param por aí não. Nós temos aí um recadinho especial da Sara. A Sara gostaria de homenagear a mãezinha dela. Oi mãe, eu vim te desejar o feliz dia das mães. Eu te amo, você é a melhor mãe de todo o universo. Beijo, te amo. Que linda homenagem, Sara. Mãe é tudo de bom, não é, gente? Então vamos aproveitar para a gente revisar adjetivos. Lembram o que são adjetivos? Adjetivos são qualidades. Então vamos escrever, vamos colocar aqui alguns adjetivos relacionados com a mãe, não é? Então pensem aí comigo. Mãe é... O que é que mãe é? Mãe é
carinhosa, não é verdade? A mãe sempre tem um afago, sempre tem um beijo, sempre tem um abraço, não é? Então, carinhosa é um adjetivo para mãe. O que mais a mãe é? Paciente. Isso mesmo. Nesse período de aulas remotas, não é, mãezinha? A gente descobriu que tinha mais paciência que a gente nem sabia que tinha, não é verdade? Então, mãe, ela é paciente. Todos os dias a gente está dizendo para os nossos filhos as mesmas coisas. O que mais? Vamos pensar aí em outro adjetivo para a mamãe. Corajosa. Mãe é corajosa, mãe é leoa, não é? A mãe, ela luta pelo filho, ela briga, ela é uma mulher valente. Então, esse adjetivo corajosa combina bem com a mamãe, não é? Vamos pensar mais em outro adjetivo. Vamos ver aí o que foi que vocês pensaram. Dedicada. Isso. Mãe, ela é dedicação. A mãe, ela dedica a sua vida em favor dos filhos, não é verdade? A partir do momento que a gente acorda, é pensando nos filhos, se dedicando, cuidando, preparando roupa, preparando alimento. Então, mãe é dedicada. E por último, para nós encerrarmos, está faltando aí um adjetivo aí bem importante aí que define o ser mãe, não é? Quem sabe me dizer que adjetivo é esse? Amorosa. No fim de tudo isso, mãe é amor, não é? Então, esses são alguns adjetivos, né, que nós colocamos aí para definir mãe. Mas tem gente aí que definiu a mãe com outros adjetivos. Vamos ver? Olha aí o Manassés, gente. Vamos ver o que o Manassés falou da mãezinha dele. Quero parabenizar todas as mães pelo seu dia também, mãe. Ruth. Mãe, te amo. Você é uma mulher guerreira. Sempre luta pelos seus sonhos. Te amo, mãe. Que legal, Manassés. Que bom saber que você reconhece, né, aquilo que a sua mãe é e o que ela representa. Vocês observaram qual foi o adjetivo que o Manassés deu para a mãe dele? A mãe dele é guerreira. Muito bem. Guerreira também é um adjetivo para mãe. Vamos ver se tem mais alguém que identificou aí outro adjetivo para mãe. Nós temos aí a Luana, não é? Vamos ficar atentos à fala da Luana e ver qual foi o adjetivo que a Luana deu para a mãezinha dela. Mãe, a senhora é a pessoa mais especial que existe para mim, porque você me criou, me ensinou tudo que eu sei e eu lhe agradeço muito. Eu te amo, mãe. Parabéns, Luana, por reconhecer todo esse carinho e amor, não é, que nós mães dispensamos aos nossos filhos. Ficaram atentos ao adjetivo que a Luana falou? A Luana disse que a mãezinha dela era especial, isso mesmo, né? Especial também é um adjetivo para as mães. Mas não foi só a Luana que achou esse adjetivo para a mãe dela, não. O Arthur e a Larissa também disseram a mesma coisa. Vamos ouvir? Mãe, nesse dia tão especial, eu e a Larissa só queremos dizer que você é uma mãe muito especial para mim. Você é a coisa mais linda do mundo. A gente lhe admira muito. A gente tem muito orgulho da senhora. Nós te amamos muito. Feliz Dia das Mães. Que Deus me abençoe. Por que a senhora cuidou da gente? E a senhora foi sempre nossa mãe. E quando a gente nasceu, a senhora é a mais especial do mundo. Feliz Dia das Mães.
Que lindo, gente. Como é bom a gente que é mãe ouvir isso de vocês, né? Ter esse reconhecimento, ter esse carinho, né, por parte dos nossos filhos, né? Isso também faz parte do ser mãe, não só dar, mas também receber, não é? É sempre muito bom receber esse carinho. E por falar nisso, já falou para a mamãe que ama ela hoje? Não? Então aproveita que ela tá aí do seu ladinho, dá um abraço nela bem gostoso e reforça aí esse amor que eu tenho certeza que você sente por ela. Meus amores, vamos aproveitar que nós estamos aí nesse clima de mãe, de amor, não é? Já revisamos aí adjetivo, mas vamos aproveitar e revisar também a locução adjetiva. Vocês lembram da locução adjetiva? São duas palavras, não é? Que ela não é adjetiva, essas palavras não são adjetivos, mas elas têm a função, né, de caracterizar esse substantivo. Observem bem aqui, ó. Nós temos bem aqui, amor de mãe. Quem é a locução adjetiva? Olha aqui, de mãe. Eu posso substituir essa locução adjetiva por um nome só. Então, como é que fica aí se eu substituir? Amor de mãe é... Pensem aí. Isso, muito bem. Amor de mãe é amor materno, não é? Então aí, muito bem. Vendo aí que vocês... estão aí lembrando direitinho da locução adjetiva, que legal. Meus amores, mas se nós falarmos em mãe e Dia das Mães, a gente sabe que Dia das Mães é todo dia, não é? Mas se há esse dia especial para que ela seja lembrada e homenageada, por que não fazermos? Então, Dia das Mães, gente, sem presente não tem graça, não é? Já pensou no presente que vai dar para a mamãe? Não, ainda não. Já tá pertinho aí do Dia das Mães. Eu trouxe aí para vocês 2 sugestões de presente do Dia das Mães, tá certo? Mamãe, agora você tampa os ouvidos aí, você não pode ouvir essa parte não, tá bom? Qual seria a sugestão do primeiro presente para você dar para sua mãe? A obediência. Que presente lindo, não é? Professora, a obediência, sim, a obediência. A obediência é o presente que toda mãe gostaria de ganhar. Ter um filho obediente. O que adianta no Dia das Mães dar presente caro, se esforçar muitas das vezes para comprar às vezes o que nem pode e não ser obediente? Eu tenho certeza que a mamãe prefere esse presente da obediência nesse dia do que muitos presentes que às vezes a gente se importa tanto em comprar e não é obediente, não é verdade? Aí você pode dizer, professora, mas eu já sou obediente, eu sou um menino muito obediente, eu sou uma menina muito obediente, então eu vou deixar para vocês aí a segunda sugestão de presente, que é o presente do afeto. O presente do afeto nunca é demais. Quanto mais você der, mais a mamãe gosta, não é verdade? Quem não gosta de ser beijado, quem não gosta de receber carinho, quem não gosta de amor, quem não gosta de ouvir eu te amo, você é importante para mim. E essas coisas são importantes para a gente falar para a mãe da gente, né? Principalmente nessa idade de vocês, que já estão ali nos 10, 11 anos, que acham que já tá ficando mocinha, rapaz. Nunca deixem de dar esse presente para a mamãe, tá certo? O presente do afeto. Meus amores, nós já estamos quase finalizando a nossa aula. Eu vou colocar agora um vídeo para homenagear todas as mães que estão nos assistindo, sejam mães das escolas municipais, sejam mães de outras escolas que a gente sabe também que tem acompanhado as nossas aulas. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pela ajuda nesse momento tão importante que nós estamos vivendo, não é? E a canção que eu coloquei nesse vídeo, eu me identifiquei muito com ela como mãe, né? Por isso eu a escolhi. E essa canção, quem escreveu e canta, não é, o compositor dela, ele fala que muitas das vezes a mãe dele pede para ele fechar a porta várias vezes durante o dia, não é?
pede para ele, conta uma história para ele, de manhã, de tarde ele conta a mesma história, de noite conta a mesma história, e às vezes ele diz assim, que ele meio que às vezes perdia a paciência, não é? Mas aí um dia ele parou para pensar, e aí ele fez essa canção. Observe na letra dessa canção, essa canção é muito linda, e eu tenho certeza que ela vai falar diretamente aí no seu coração. Quero homenagear também com esse vídeo as minhas amigas, colegas de profissão, as mães professoras, guerreiras, que assumimos o papel de mãe quando recebemos as nossas turmas, né? Então, cada aluno ali não deixa também de ser um filho nosso. Esse é o sentimento de mãe que nós temos também. Então, parabéns, meninas, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que vocês fazem, e eu sei como professora que o nosso amor pelos nossos alunos também é um amor de mãe. Tchau, gente! Feliz Dia das Mães! 9 meses, você me carregou, me esperou e agitou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Oi gente, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Hoje é nossa aula de número 10 e o conteúdo, o que vamos estudar hoje, são arredondamentos. Você já ouviu falar em arredondamentos? Quando nós usamos os arredondamentos, hein? Muito bem, gente. Relembrando nossa última aula, na nossa última aula nós usamos o nosso livro didático, fizemos algumas atividades de adição e subtração. Você resolveu as atividades que eu pedi que você fizesse? Muito bem, você já sabe, envia a foto para o seu professor, para a sua professora.
e ele certamente vai acompanhar aquilo que você está aprendendo, certo? Você pode tirar também uma foto durante a nossa aula aqui na TV e mandar para a gente, certo? No final da aula a gente apresenta aí os colegas que estão todos os dias acompanhando as nossas aulas na TV, certo, gente? Então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre arredondamento. Quando é que a gente usa um arredondamento? O que é arredondar? Imagine que você tenha que fazer um cálculo com algumas parcelas, com vários números diferentes. E para facilitar esse cálculo, gente, a gente faz um arredondamento, certo? Ou quando você vai ao supermercado, você vê um produto que custa, por exemplo, R$ 7,98. Então, você já faz um arredondamento. Ora, esse produto, R$ 7,98, ele custa praticamente R$ 8,00, né? Então, você faz um arredondamento. Você vai tendo essas ideias, vai facilitando o seu cálculo mental e você tem uma estimativa do resultado. Você tem um resultado aproximado do resultado daquela continha que você precisa fazer. Então, vamos imaginar aí o número 29.989, certo? Vamos arredondar esse número. Esse número, 29.989, ele é quase 30 mil, não é isso? Então, nós podemos arredondar esse número para 30 mil. Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para como a gente deve arredondar. Nós sempre devemos definir uma ordem que nós vamos arredondar, certo? Então, acompanhe comigo aqui no quadro. Vamos colocar aqui as ordens, unidade, dezena e centena, unidade de milhar. Quando eu vou arredondar a dezena, quais são as dezenas exatas, gente? Então, uma dezena é 10, não é isso? Então, as dezenas exatas são o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Essas são as dezenas exatas, certo? Quando eu vou arredondar as centenas, eu vou ter na minha cabecinha, na minha mente, na sua cabecinha, na sua mente, as centenas exatas. Quais são as centenas exatas, não é isso? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Essas são as centenas exatas. Da mesma forma, também nós temos as unidades de milhar, que são exatas, não é isso? É o 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Essas são as unidades de milhar exatas, certo? E aí nós vamos pensar na nossa reta numérica. Então vamos lá, nós temos o número 2.344 e nós vamos arredondar a ordem da dezena. A dezena, quem está aí na dezena? É o algarismo 4. Quando eu vou fazer esse arredondamento, gente, eu já defini a ordem que eu vou arredondar. Quem é que eu vou arredondar? Está aí destacado para você. É a dezena. Então, quem está à esquerda, eu vou repetir. Aí os algarismos 2 e 3, certo? Então, eles estão à esquerda, eu vou repetir. Não vou mexer com eles. Agora, eu vou olhar quem está à direita da ordem que eu vou arredondar, certo? Nós temos aí 44. Quem está à direita do 4, que está na dezena, é o 4 na unidade, certo? Então, eu vou pensar. O 4, ele está mais perto, 44, ele está mais perto do 40 ou do 50? Observe aí comigo na reta numérica que está aí embaixo. Veja, o 44. Onde está o 44 aí na reta numérica? Observe, ele está aqui. Vou circular aí para você, certo? 44. Veja que ele está mais perto do 40 do que do 50. Ele está mais distante. Então, nós vamos arredondar essa ordem para, a gente diz, para menos. Vou arredondar para baixo, né? Então, vou repetir o 4 e vou colocar o 0 na próxima ordem. Sempre que você for arredondar, você vai olhar para o número da direita da ordem que você está arredondando. Se o algarismo que está lá for 0, 1, 2,
3 ou 4, você vai arredondar para menos. Quando o professor diz assim, arredondar para menos, quer dizer que você vai permanecer com aquela ordem e vai colocar o 0 no lugar do algarismo da direita, certo? Você vai continuar com o 4 lá. Mas, digamos que aí ao lado do 4 tivesse o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, então você vai arredondar para mais. Aí nós iríamos mudar esse 4 para o 5. Por quê? Porque estaria mais perto dos 50 e aí ficaria 2.350, certo? Vamos ver mais um exemplo para você entender melhor. Então, só retomando aqui, gente. Se o número da direita, da ordem que você tem que arredondar, for 1, 2, 3 ou 4, você não vai mudar essa ordem, vai permanecer igual e vai colocar o 0 no lugar do algarismo da direita, certo? Se o algarismo da direita for 5, 6, 7, 8 ou 9, você vai arredondar para mais, certo? Então você vai colocar o próximo número, o número que vem na sequência. Vamos entender melhor. Então nós temos aí, veja comigo, o número 35.697. Nós vamos arredondar agora a centena mais próxima. Quem está aí na centena? É o 6, certo? Então, quem está à esquerda, eu não vou mexer, vou repetir, que é o 3 e o 5, certo? Definimos aí a ordem que nós vamos arredondar o 6. Então, vamos olhar para o número da direita. Quem está à direita do 6? É o 9. Então, se é a partir do 5, lembra que eu falei agora há pouco? Se é 5, 6, 7, 8 ou 9, nós vamos arredondar para mais. Então, no lugar desse 6, eu vou colocar o 7, certo? Vou colocar o 7 porque à direita dele já tem o 9, então quer dizer que já está bem pertinho da próxima ordem, né? 697 já está bem pertinho do 700. Se você for olhar lá na reta numérica, né, faltam aí o quê? 3 unidades para chegar no 700. Então, 697 é quase 700, certo? Então, eu vou colocar aí, deixar exata, a centena exata. Qual é a centena exata? Nesse caso aí é o 700. 697 já está bem próximo do 700. Então, como é que fica esse arredondamento? 35.700. Se eu fosse fazer um cálculo, ou se eu fosse fazer uma estimativa em alguma situação, problema, eu já teria aí facilitado o meu cálculo e eu usar 35.700. Você entendeu? Vamos retomar aqui essa ideia, gente, para não ficar dúvida, certo? Sempre que você vai arredondar um número, você define a ordem que vai ser arredondada, você olha para o algarismo da direita, quem está à direita desse número? Se ele for de 1 a 4, ele vai permanecer e você vai completar o restante com 0. Se for a partir de 5 até o 9, você vai colocar o próximo número e completar com 0. Deixar sempre na dezena exata, certo? Vamos aqui, hora da nossa atividade, vamos fazer uma atividade para a gente treinar, certo? Vamos resolver a atividade do nosso livro didático lá na página 37. Abra o seu livro aí na página 37 e vamos resolver juntos essa atividade, certo? Observe aqui comigo na tela. Observe o que o repórter está dizendo. O festival de música que aconteceu no fim de semana teve um público de 147.324 pessoas, das quais 94.647 pessoas compareceram no sábado. Então, em cada situação, está aí definida a ordem que nós vamos arredondar. No item A, nós vamos arredondar a dezena de milhar mais próxima, certo? Então, vamos definir aqui quem é a dezena de milhar. No número 147.324, a dezena de milhar é o algarismo 4, certo? Vamos marcar bem aqui. No número 94.647, nós vamos arredondar a dezena de milhar também. Quem é a dezena de milhar? É o 9, certo? Muito bem. Então, veja comigo. 147.324. Olhando para a dezena de milhar.
Quem está à esquerda, eu vou repetir, é o 1, certo? Não vamos mexer com ele. Agora, olhando para quem está à direita do 4, é o algarismo 7. Nós acabamos de aprender que quando o algarismo da direita é um número a partir de 5, então nós vamos arredondar para a próxima dezena. Se aí nós temos 4 dezenas, né, 47, quem é a próxima dezena mais próxima? É o 50. Então eu vou colocar aqui 5 dezenas. E o restante das ordens, meus queridos, eu completo todos com 0. Certo? Então nós temos aí 150 mil menos. Vamos olhar agora para o próximo número, 94.647. Então, quem está na dezena de milhar? É o 9. Quem está à direita do 9? É o 4. É um número menor que 5, então nós vamos arredondar para menos. O que é que nós vamos imaginar? 94. 94 está mais perto do 90 ou está mais perto do 100? Claro, lá na reta numérica está mais perto do 90, então nós vamos arredondar para 90, certo? Então, 90 mil. E aí você pode fazer essa continha, certo? Eu vou deixar aí para você fazer 150 mil menos 90 mil, ok? Muito bem. Vamos treinar somente os arredondamentos, certo, queridos? E vocês aí na sua casa, após a aula, podem fazer essa continha. Muito bem. Agora nós vamos arredondar a unidade de milhar. Unidade de milhar. Quem está na unidade de milhar? No primeiro número, 147.324, unidade de milhar é o 7. No 94.647, quem está na unidade de milhar é o 4, certo? Então vamos lá. Quem está à esquerda, você não mexe, você repete. No caso aqui o 1 e o 4. Vamos olhar para o 7. Quem está à direita do 7 é o 3. Então nós vamos arredondar para menos, né? Isso? Então vai ficar o quê? 140 mil. Menos. Unidade de milhar, 4. Quem está ao lado do 4, na direita, é o 6. Então nós vamos arredondar para mais. É a próxima unidade de milhar. 4 na unidade de milhar, 4.000. Quem é a próxima unidade de milhar? 5.000, porque nós temos aí o 6 à direita do 4. Então, 4.697 está mais perto do 5.000. Então, nós vamos colocar aqui 95.000. Certo? Próximo item, item C, centena. Vamos olhar para a centena. Quem está na centena? Quem está à esquerda, repete. Então, nós vamos lá, 147. Na centena à direita do 3, nós temos o 2. Então, a centena exata mais próxima de 324 é o 300. 324 está mais perto de 300 do que 400, certo? No 6, no próximo número, quem está à esquerda, repete, 94. Quem está à direita do 6 é o 4. Então, nós vamos arredondar para menos, não vamos mudar. Vai ficar 94.600, certo? E aqui, no último item, no item D, a dezena, olha só, o 2 e o 4. Então, já aprendemos tudo que está à esquerda, nós vamos repetir. Então, vamos lá, 147.300 e agora chegou a hora do arredondamento. Nós temos aí o 2 e quem está à direita dele é o 4. Então, 24. 24 está mais perto do 20 ou mais perto do 30? Está mais perto do 20, muito bem. Então, 320, certo? Vamos olhar para o próximo número. Então, tudo que está à esquerda, nós vamos repetir. Então, vamos repetir o 94.600. E agora chegou aqui a dezena. Quem está à direita
do 4, gente? É o 7, 47. 47 está mais perto do 50 ou está mais perto do 40? Isso mesmo, está mais perto do 50. Então, o nosso arredondamento aqui vai ser 50, 94.650. Muito bem, gente. E aí você vai treinando esses arredondamentos, certo? Veja, tem mais uma questão aí nessa mesma página que eu gostaria que vocês tentassem fazer e resolvessem essas situações, certo? Você vai arredondar cada número, vamos treinar, vamos pensar na reta numérica, ele está mais perto de qual ordem, né? Você vai definir a ordem e vai fazer o arredondamento, certo? Nós vamos praticar mais o arredondamento porque ele facilita muito o nosso cálculo, quando na nossa vida prática também, quando nós vamos fazer uma compra, quando nós vamos consultar algum preço de algum produto, nós fazemos estimativas para ver quanto vamos gastar naquela compra, certo? Então, a gente usa muito o arredondamento na nossa vida prática e serve muito para facilitar os nossos cálculos, certo? Até mesmo nas provinhas, quando vamos fazer, nós podemos fazer o arredondamento, o cálculo mental, e aí não precisa perder tempo fazendo a continha. Você fazendo uma estimativa, você já tem um resultado aproximado, certo? Então, pratique esse conhecimento, é muito importante para a nossa vida prática, certo? Para a matemática no nosso dia a dia. Vamos aqui finalizando nossa aula. Um abraço para você, quero agradecer demais o carinho da sua audiência todos os dias aqui com a gente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Semente, sementinha, vamos te acompanhar. Vamos fazer uma viagem com muitas mães neste lugar. Com o sopro que tiveste para longe se mandou. Ganhou mães da natureza, água, luz, calor e amor. Olha eu aqui de novo, a tia Zezé. Vamos fazer uma recontação de história. Quem conta uma história, reconta e se apaixona. Eu vou contar de novo e vocês também. Vem comigo. Esse aqui é um bambolê, aquele que a gente brinca. E assim como vocês escutaram a história, ele forma uma ciranda. E, relembrando a história que nós contamos na aula anterior, vocês lembram as mães que viajaram com a sementinha? Tinha a mãe ventania, a mãe árvore, a mãe correnteza, a mãe noite, a mãe nuvem e a mãe terra. A sementinha viajou com todas elas para fazer uma linda viagem e renascer de novo. Vocês querem ouvir? Eu vou contar. Vamos usar a nossa imaginação. Era uma vez uma linda sementinha que caiu de uma paineira no chão. Voou, 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 ficou tonta. Eu estou tonta. Eu estou tonta. Aonde estou? Apareceu a mãe ventania soprando. Você está aqui comigo. Você aceita fazer uma linda viagem, sementinha? Eu vou com você. Você vai soprar? Soprou, soprou. Ela chegou próximo da mãe árvore. Quem está aí? Sou eu, a mãe árvore. Olha para cima. A sementinha olhou, olhou, olhou e falou: eu não posso subir, porque eu não tenho pernas, eu não tenho asas.
árvore falou: não fique preocupada, sementinha. Você pode ficar debaixo das minhas folhas, dormir, relaxar. A sementinha assim fez, mas pouco demorou, porque a mãe ventania soprou novamente. Aí ela se encontrou com a mãe correnteza, que estava com seus lindos peixes coloridos. A sementinha perguntou: quem está aí? Quem está aí? Sou eu, a mãe correnteza. Nossa, você está trazendo muitos peixinhos. E eles gostam de cantar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Todos estavam felizes, mas a sementinha continuou sua viagem. E a mãe ventania continuou soprando. Chegou, adivinhe só, a mãe noite. Estava tudo escuro, só as estrelas piscavam. Quem é você? Perguntou a sementinha. Sou eu, a mãe noite. Ai, eu acho que eu estou com medo. Não precisa ter medo, sementinha. Você só vai relaxar, descansar. Logo, logo, o dia vai raiar. E ela assim fez, dormiu, descansou. Mas quando o sol apareceu, a sementinha espreguiçou e continuou. De repente ela sente gotas de água caindo sobre ela. Quem está aí? Sou eu, a mãe nuvem. A mãe nuvem? Sim, eu estou mandando para você, sementinha, gotas de água. Todas elas querem te proteger, querem te molhar, para quando você nascer de novo, você crescer forte, bem forte. E assim a sementinha feliz ficou, mas não parou. Sabe por quê? Porque ela continuou a viagem. A mãe ventania continuou soprando. E ela continuou. De repente ela estava tão cansada, mas tão cansada, que ela dormiu novamente. E ao dormir, adivinhe só, viu tudo escuro novamente. Onde estou? Quem está aí? Sou eu, a Mãe Terra. Eu vou guardar você, eu vou proteger você, sementinha. Por quê? Porque uma mãe, ela sabe proteger o filho e ela vai proteger você. Um dia você vai nascer de novo e vai crescer e vai se tornar uma linda árvore. E assim a sementinha ficou guardada lá na Mãe Terra, porque um dia ela ia crescer, ia se tornar uma bela árvore. Gostaram da história? Essa é a história da sementinha que fez uma linda viagem. Na próxima vez que eu for contar essa história e vocês me acompanharem, vai ter outra novidade. Vocês vão comigo montar um cenário lindo. Me aguarde. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijinho da tia Zezé. Quem conta uma história, reconta com a memória. Vocês gostaram da história? Sim, eu estou ouvindo. E aí, vocês gostaram também da música que eu cantei no início? Pois eu vou ensinar vocês a cantar junto comigo novamente.
Quer aprender? Vem comigo! Semente, sementinha, vamos te acompanhar. Vamos fazer uma viagem com muitas mães neste lugar. Com o sopro que tiveste para longe se mandou. Ganhou mães na natureza, água, luz, calor e amor.